Uma grande entrevista da Voz de Trás-os-Montes, hoje dedicada ao tema do meio ambiente. Para isso temos em estúdio Paula Nunes, presidente da Associação Ambiental Quercus. Olá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiro de tudo, falar um bocadinho deste percurso na Quercus. Para quem não sabe, a Paula é do concelho aqui vizinho, de Alijó. O meio ambiente foi algo que sempre a cativou desde pequena. Como é que foi até chegar aqui? Bom, obviamente quero agradecer a presença de estar aqui a trabalhar numa casa onde eu já fui voluntária quando era estudante e quando terminei a minha licenciatura de Engenharia Florestal em 2000. Eu depois passei a fazer uns artigos que se chamava Espaço Verde. Portanto, eu já sou voluntária desde muito nova e sempre muito ligada a estas questões do mundo rural, de estar bem em natureza. Portanto, isto foi sempre um chamamento desde sempre. Tanto que a licenciatura que eu tirei é de Engenharia Florestal e depois trabalho nas áreas mais relacionadas com as plantações e com o apoio ao agricultor, com o apoio ao produtor florestal. Portanto, sou uma mulher até mais operacional. Como é que eu cheguei à Quercus? É assim, eu desde muito nova participei em movimentos associativos. Aliás, o meu primeiro trabalho também foi aqui no distrito, que foi numa associação de produtores florestais, que é a Aflodouro Norte. Eu fiz lá o meu estágio como engenheira florestal e depois, a partir daí, pronto, segui um bocadinho a minha carreira como profissional liberal na área da formação, dando temáticas relacionadas, obviamente, com o ambiente, com a floresta e com a agricultura. Depois fui convidada a fazer parte da Quercus, portanto isto eu creio que já vem desde 2005, mas participava muito esporadicamente. Comecei a ser sócia, mas eu não tenho a certeza se foi em 2005, portanto também não está a dar erros, mas eu tenho a certeza que em 2011... Foi mais ou menos. Mas tenho a certeza que em 2011 eu entretanto fui para o núcleo de Bragança e aí comecei mais, tenho a ideia que entretanto fui sócia em Vila Real, depois fui para o núcleo de Bragança, porque por questões pessoais fui viver para Vinhais e no núcleo de Bragança é que comecei a pertencer ao órgão social, e ainda hoje sou tesoureira do núcleo de Bragança, porque a Quercus tem esta característica, apesar de ser uma associação nacional de conservação da natureza, pois tem o seu trabalho um bocado repartido e por núcleos, por delegações. Isso também faz falta, não é? Para perceber aquilo que é preciso mudar em determinada região. Sim, acaba por se dar mais foco às regiões, portanto temos uma atuação mais localizada. Pronto. O que depois também nos pode vir a dar problemas do ponto de vista de gestão, porque às vezes as estruturas mais descentralizadas são mais variáveis, diversas, por uma questão de organização, quer dizer, às vezes torna-se mais difícil, mas no entanto a minha opinião continua a ser que é mais vantajoso uma associação continua a ter os seus tentáculos espalhados por todo o país e ilhas para poder ter uma ação mais de proximidade. Portanto, eu penso que é essencialmente isso uma das grandes vantagens da Quercus. Como tesoureira do núcleo de Bragança, mantive-me, fomos trabalhando algumas coisas, claro, só que obviamente como tudo, não é? Dentro das nossas possibilidades, foi sempre um trabalho voluntário. Em 2015, portanto, convidaram-me a ingressar na lista da Direção Nacional como vice-presidente. Portanto, desde 2015 que exerço o cargo de vice-presidente na Quercus da Direção Nacional. Recentemente, em 2019, houve demissão do antigo tesoureiro e do antigo presidente e havia necessidade de ficar com o menino, tomar conta do menino durante algum tempo e eu, pronto, predispus-me, enquanto vice-presidente, a assumir esse papel numa fase um bocado conturbada para a associação, pronto, mas com grande espírito de missão, porque é assim que eu encaro isto, que também já tem um fim à vista. Portanto, eu a nível pessoal e não só, portanto, tenho uma equipa também que me apoia e fomos nós que fomos, entretanto, conseguindo levar a bom termo este trabalho da Quercus que é tão nobre para a sociedade e para o mundo ambiental. Também já tem fim à vista, porque as eleições em princípio também já se vão marcar agora em outubro, fim de outubro, início de novembro, portanto, nesta fase ainda sou presidente em exercício, mas vai terminar em princípio no próximo outubro ou novembro, porque eu não vou candidatar. Por questões pessoais e profissionais, também tenho projetos próprios na área do ambiente e na minha área, também na minha área pessoal, tenho projetos que me vão envolver agora há algum tempo e acho que não estou com a energia suficiente para dar o corpo ao manifesto aqui na Quercus, até porque eu tenho que dizer aqui uma coisa, eu sou voluntária e é um cargo de extrema responsabilidade, porque nós temos imensos recursos humanos, temos imenso trabalho e para continuar a querer que a associação tenha a credibilidade que tem, é preciso dar muito de mim
caso fosse presidente, ok? Mas o que é que espera que daqui a uns tempos digam do seu trabalho enquanto presidente, por exemplo? Olha, espero que digam que eu tive imensa dedicação e empenho e espírito de missão, porque foi público na altura, houve aí umas notícias relacionadas com umas suspeitas de irregularidade e gestão danosa, e acabei por assumir a associação numa altura um bocado difícil a esse nível, a nível exterior, fragilizada, entretanto perdeu-se bastante alguns recursos humanos. Eu quero que digam que eu dei o melhor de mim nesta missão e que consegui, no prazo que me foi possível, que foram 8 meses, consegui dar um impulso positivo à associação, porque eu penso que consegui, até porque se conseguisse continuar este trabalho, eu tinha a certeza que do ponto de vista de gestão ia ser, e há de se ver daqui para uns tempos aquilo exatamente que eu fiz. Pronto, exatamente é isso que eu quero que seja, não quero nada de louvores nem nada de género que se pareça, até porque eu também tenho muitas pessoas que não têm essa opinião, portanto também nem posso falar em causa própria, mas a ideia que eu gostava que ficasse é que realmente ela teve um grande espírito de missão, ok? E fez o que lhe era possível. Fiz o que era possível e os próprios colaboradores depois dirão. Portanto, Claro. eu acho que devem dizer aquilo que as pessoas sintam que devem dizer, mas eu durmo de consciência tranquila, essencialmente é isso. Falando agora daquilo que realmente nos traz aqui, que é falar sobre o meio ambiente, Portugal é um país preocupado com o meio ambiente, ou seja, pelo menos na minha opinião, acho que ainda há muito aquela coisa de muita palavra, pouca ação, ou seja, as pessoas estão realmente preocupadas em proteger o ambiente, mas se calhar não praticam tanto. Olha, isso verifica-se mais, na minha opinião, até que os jovens. Eu sinto que os jovens já começam a ter uma educação ambiental mais forte nas escolas e ouça, esta questão da educação ambiental não é uma moda, esta questão da Greta, quer dizer, é ou não é? Está na ordem de trabalho, está a perceber? Mas já dá muito tempo que nós começamos a ter preocupações com estas questões ambientais. Mas o que eu noto é, principalmente as camadas jovens, sim senhora, vamos para a manifestação, nós queremos um mundo melhor, vamos meter uma ação, mas depois vamos a uma queima, vamos a não vou dizer que são todos iguais, que não. Ainda agora juntam-se na rua e deixam o lixo todo espalhado. Pronto, é um bocado isso, quer dizer, dentro desta sociedade, quer dizer, eu falo muito das camadas jovens que têm esse, quer dizer, falam, vamos e tal, e depois acabam por deixar os resíduos, não fazem reciclagem porque dá trabalho, não poupam a água do banho, não desligam as luzes lá de casa, portanto... Já está aqui a dar uma série de indicadores daquilo que é preciso mudar. Exatamente, pronto. E nós, diariamente, na rúbrica Minuto Verde do Bom Dia Portugal, é exatamente essa a ideia, darmos as dicas do que é que cada um pode fazer para melhorar o ambiente, porque o ambiente, ao conservarmos a natureza, e esta associação é de conservação, também passa por não gastarmos os recursos, e não gastarmos os recursos, não gastar os recursos energéticos, não gastar os recursos hídricos, não poluir, isso faz parte do nosso comportamento para conservar a natureza, ok? Para além de todas as ações que podemos fazer na natureza. Mas por outro lado também me vejo muito animada, porque quando temos, por exemplo, atividades que exigem voluntariado, como a limpeza de rios, ainda tivemos a semana passada na Maia, temos imensa adesão, e isso também nos deixa muito animada. Se temos, por um lado, pessoas que não têm cuidado, eu não tenho as estatísticas comigo, nem sei, mas eu tenho em crer que realmente a maior parte da população já começa a ter essas preocupações, mas estamos muito longe. E agora nesta altura vê-se, por exemplo, muito a limpeza das praias também, não é? Pronto, são um bocado cauteladas pelos municípios, e depois também participamos nessas ações de voluntariado, inclusivamente agora no próximo setembro vai ser a semana mesmo da limpeza da praia, uma iniciativa até fomentada pela Fundação Oceano Azul, porque a Quercus tem esta, apesar de ser uma grande associação ambientalista, trabalha com outras. Trabalha com muitas outras ONGs e com muitas outras campanhas, portanto é um universo muito grande a nível nacional, e estamos sempre a incentivar tudo o que seja, obviamente, campanhas que sejam benéficas para o ambiente. Essa situação, exatamente, fala-se muito, mas pouca ação, independentemente daquilo que cada um de nós pode fazer, é verdade, e deve partir por nós, porque se nós, por exemplo, fizermos pressão política, tipo, a partir de agora não consumimos alimentos com pesticidas, ok? Isso é um sinal do consumidor para o produtor, por sua vez, para o decisor político, ok? É uma pressão política que o consumidor está a dizer, não, nós não queremos consumir este produto, tem pesticidas. O produtor vê aqui uma oportunidade de negócio
para produzir biológico e ao mesmo tempo o decisor político também, ok, então vamos incentivar a produção biológica. Eu acho que a cadeia também é um bocadinho assim, não parte só dos decisores políticos, parte muito, é verdade, não é? O investimento em certas áreas, obviamente que é da decisão dos políticos, mas os políticos também antes de decidir consultam claro. os seus está-me aqui a faltar o termo, os seus, não é consórcios, os seus... os parceiros daquela determinada área. Portanto, eles também depois ouvem. Nós somos consultados para anos de consultas públicas para dar a nossa opinião. Não quer dizer que depois os decisores políticos façam isso. Mas muitas das decisões também são acatadas, não é? Isto é tudo pronto, acaba por ser... portanto, ainda agora estão a fazer o Orçamento de Estado e estão a consultar os vários partidos. Obrigatoriamente, tem que consultar. Eu lançava-lhe aqui o desafio, que era, se tivesse a oportunidade de ser ouvida, que ideias é que dava? O que é preciso ter em conta na elaboração do Orçamento de Estado, nas questões ambientais, claro? Assim, nós já fazemos esse trabalho, porque o Orçamento de Estado é um documento enorme, geral, pronto, que tem muito a ver com a demografia, com o emprego, com o trabalho, etc. E tal. Nós já atuamos nas diferentes panoramas da parte ambiental, não é? Quando são as políticas de agrícola comum, somos ouvidos, os programas de financiamento do fundamental, não é? Tudo o que tem a ver com políticas do Ministério do Ambiente, nós já intervimos. No Orçamento de Estado, era, claro, uma das grandes fatias do Orçamento de Estado, obviamente, para mim, deveria ser para o restauro ecológico e para a biodiversidade e também um bocadinho, se calhar, apontar aqui, e claro que ele depois podia fazer isto mais estruturado, mas assim por alto, por exemplo, o turismo de natureza, incentivar o turismo do interior. Portanto, eu, para além da minha luta ambiental, também sou da minha luta do interior. Portanto, eu, para mim, tentava equilibrar aqui mais um bocado o país. E, ao mesmo tempo, ao tentar equilibrar o país, estaria, se calhar, a despovoar um bocadinho mais as cidades, a criar fontes de trabalho no interior. E isto é uma opinião muito pessoal. Atenção, claro. Não é a opinião da Quercus, claro. Não é a opinião nada, é mesmo uma opinião muito pessoal. Claro que, se nós incentivamos tudo o que tem a ver com conservação da natureza, obviamente que a grande fatia do Estado, para mim, seria por aí. E isso por aí vai por muitas questões, não é? Olha, por exemplo, ainda agora, esta medida de ajudar as pessoas nas eficiências energéticas das suas casas, não é? São 4,5 milhões de euros. Pronto, não sei se será suficiente. Não sei se será suficiente, até porque a medida acho que tem um máximo por cada pessoa de 7.500 euros, se não estou em erro, mas foi aquilo que vi, inclusivamente a Quercus até... E também não é começar aí a fazer obras a torto e a direito, há aqui não tem, certas mas dá para muita coisa, seguir, não sei sim. se vocês sabem ou se repararam, mas dá para muita coisa, tem muito a ver com o isolamento da casa, exatamente, investimento em energias renováveis, portanto, para painéis solares, é importante, é um sinal, está a ver, é um sinal de umas políticas que pode ajudar o bem-estar diário e ao mesmo tempo poupar, pronto, e espero que tenha uma grande abrangência e que corra bem. Às vezes estas medidas mais simples acabam por ser assim as mais eficazes, porque o que eu noto também noutras medidas de incentivo do Governo, nomeadamente, por exemplo, os projetos de investimento na área agrícola ou florestal, estão muito burocráticos, extremamente burocráticos, e o que faz com que às vezes as pessoas se desmotivem, portanto é preciso papéis para tudo, licenças para tudo, isso atrasa muito. Não é que eu não acho que isso deva ser feito, mas às vezes excesso de burocracia as pessoas também fartam-se um bocadinho. Desmobiliza, porque às vezes são coisas até que fogem ao bom senso. E quem está por dentro deste assunto, que sou eu também, que trabalho com estas questões dos projetos de investimento, nomeadamente este Programa de Desenvolvimento Rural, que é o PDR 2020, quem está por dentro destes assuntos sabe o que é que eu estou a falar. Que às vezes o tamanho de burocracia é tal... E hoje só falta um papel, mas amanhã já faltam 2 e depois... Eu ainda vou prever uns furos, mas para prever furos já tenho que pedir a licença. Ok, para pedir a licença já tenho que pagar 100 e tal euros por cada furo, à cabeça, quando eu ainda nem sei se vai... Portanto, quer dizer, as pessoas às vezes só investem porque às vezes têm esse incentivo. Portanto, e depois é o documento, e depois tem que ser transferência, tem que ser tudo direitinho. Não quer dizer que eu acho que as coisas não devem ser direitinhas, atenção, só que eu acho que às vezes... Deve ser mais simples. Mais simples, o excesso de burocracia desmobiliza as pessoas. No Orçamento de Estado, claro, obviamente que eu não sou uma pessoa utópica ou irrealista, nós temos que ainda por cima, pós-Covid,
as questões aqui do Orçamento de Estado têm que ser muito ponderadas, não é? Porque houve um grande abrandamento da economia e vai haver, portanto, ainda hoje se discutiu as questões do desemprego, do aumento do desemprego acima de 10%, e tendencialmente vai piorar, porque ainda aqui tivemos alguns trabalhos sazonais do verão e agora vamos deixar de os ter, portanto, quer dizer, o Orçamento de Estado tem que ser negociado também tendo em conta a conjuntura geral, não é? Obviamente, o defensor do ambiente e das questões agrícolas e florestais, pronto, claro, tenderia mais para esse lado, de uma forma equilibrada e justa e dentro do bom senso, portanto, era só o que eu dizia, porque acho que a sustentabilidade e o bom senso é algo que deve ser transversal a tudo. Pegando nessa questão da pandemia, todos sabemos, não é? Na altura do confinamento, aqui os níveis de poluição e tudo mais diminuíram. A pandemia foi ou não foi positiva para estas questões do meio ambiente? Olha, já muitas análises se fizeram na sequência do Covid do ponto de vista ambiental. O primeiro impacto que nós tivemos, foi verdade, e isso está aprovado através de fotografias de satélite, não é? Foi exatamente a qualidade do ar. Diminuiu substancialmente a poluição do ar, porque a poluição do ar é fruto do quê? Essencialmente de dois casos, que é a emissão de gases de efeito de estufa e a quantidade de partículas que poderá existir. Portanto, a composição dos gases que existe na atmosfera e também depois a quantidade de partículas. Quem é que contribui muito para a falta de qualidade do ar no mundo? É a indústria e exatamente os transportes, não é? E os transportes, obviamente, temos que incluir todos. E aqui o tráfego aéreo é outro dos fatores que contribui muito para a poluição do ar. E os navios, para quem não sabe, os navios dos grandes cruzeiros são um dos grandes fatores de poluição. Para quem não sabe, ficar aqui a saber, eu por acaso nunca fiz nenhum cruzeiro, por acaso, mas é um dos fatores exatamente de grande poluição. A qualidade do ar foi logo visível, certo? Pronto, foi um fator positivo. E a atividade humana também diminuiu substancialmente, porque a atividade humana contribui imenso para o gasto de recursos, tanto que o dia em que o mundo gastou os seus recursos foi atingido um mês mais tarde do que aquilo que se vinha a confirmar há uns anos atrás. Portanto, a atividade humana nitidamente é aquela que polui, é aquela que gasta os recursos que não tem. Nós temos que tendencialmente ir para uma vertente de sustentabilidade. Portanto, foi visível a nível de qualidade do ar, foi visível, não havendo atividade humana, não houve tantos transportes, não é? Obviamente aumentou nessa faceta a parte dos resíduos, foi prejudicial, porque os resíduos... estavam mais em casa, não é? Iam produzindo mais... Sim, por um lado sim, mas também dava-lhes mais tempo para fazer reciclagem. Mas ao mesmo tempo, sabe, estas questões da reciclagem é um bocadinho assim, primeiro temos que reduzir, saber do ponto de vista do consumo se precisamos ou não precisamos. Obviamente que isso não é bom para a economia, porque foi uma coisa que se verificou muito e nós mulheres, se calhar, até sentimos mais. Não comprámos trapinho nenhum, se calhar, durante esta pandemia e pensámos assim, bom, já que eu consigo não é? Viver com estes trapinhos, para que é que eu vou estar a comprar mais? Não é bom para a economia, não é bom para os empregos, é verdade, mas é bom para o meio ambiente. Reorganizar. Primeiro reduzir, depois reutilizar. Temos aqui uma marcha descartável, certo? Pronto, é descartável, é de uma utilização, tentar ao máximo evitar tudo o que seja descartável. E uma das coisas que se verificou na pandemia foi exatamente esses takeaways. Aumentou muito mais o takeaway, as suas embalagens, foi outra das causas, foi prejudicial, e obviamente este tipo de material. Este tipo de material, quer dizer, não são só isto, luvas e por aí afora, e depois tem um encaminhamento para o lixo normal, ok? Pronto, mas é o que é. Já na Quercus nós já lançámos também 2 comunicados, um a falar de práticas que poderão ter mais amigos do ambiente, e uma delas obviamente é a utilização das máscaras reutilizáveis, laváveis, não é? E entre outras, mas os resíduos foi uma das situações que veio-se a agravar, porque já se viram nos oceanos, obviamente, N de resíduos relacionados com esta questão da pandemia, até porque nós estamos, às vezes pensamos no nosso Portugal, mas há coisas que têm que ser vistas à escala mundial. Portanto, depois houve outras coisas interessantes, a biodiversidade suspeita-se que aumentou um bocadinho, mas se calhar até foi fruto de, como não houve gestão das ervas, aumentaram os polinizadores, se calhar coisinhas à pequena escala que até... Houve até um caso, não foi, acho que foi em África, que houve houve espécies que aumentaram porque não eram mortas, não eram... Porque a atividade humana reduziu substancialmente, claro. Não é? Pronto, é isso, e isso deu... Eu acho que esta pandemia, ainda estamos, claro, obviamente, a adaptarmos, ainda vai demorar muito tempo a saber o que é que devemos de fazer, mas pelo menos esta paragem serviu
para se calhar refletirmos um bocadinho o que é que têm sido as nossas condutas e o que é que enquanto ser humano e enquanto sociedade nós queremos de futuro. Sinceramente, eu acho que isto até serviu um bocadinho para refletir. Pode ser que tenha sido um ensinamento para agora avante nós temos mais cuidados nesta área. Há bocadinho falou da máscara, eu tenho aqui uma, não é? E o que se vê muito agora, vamos na rua e máscaras no chão. Também é um problema que se vê muito agora, não é? A educação ambiental é assim, nós lutamos todos os dias, e ao lutar eu luto como mãe, não é? Digo ao meu filho como é que tem que fazer, luto como formadora, luto como presidente de uma ONG, quer dizer, eu tento todos os dias fazer a minha sensibilização ambiental, mas por muito que o faça eu e por muito que até nós lutemos diariamente, incentivemos políticas, há coisas que só vão lá se calhar com penalizações. Que é o caso agora das beatas, não é? Exato. As beatas, isto é assim, as beatas, eu por acaso aqui há tempos fiz um Minuto Verde sobre um projeto giríssimo que há na área das beatas, que é, portanto, há a recolha seletiva de beatas em certas cidades, já como Guimarães, Marcanaveses, em que existe que é o Ecopontas. O Ecoponta, as pessoas vão lá e põem a beata. E há o Papa Chiclas, acho que é Papa Chiclas, onde as pessoas podem pôr as pastilhas elásticas. Entretanto, as beatas está em análise, que eu saiba, pode ser que hajam outros projetos, mas isto é o conhecimento que eu tenho. Há um projeto interessante no Laboratório de Paisagem de Guimarães, que é tentar transformar as beatas em tijolos, depois para serem utilizados na construção, não é? Pronto. São projetos que estão a surgir, por aí, não é? São projetos que estão a surgir. Se for rentável, não é? Ouçam, também isso. For... Onde é que se vê imensas beatas? Epá, isto é um hábito que vai demorar algum tempo e que se calhar só vai lá com repreensão. Até aqui tentamos sensibilizar. Epá, a partir daqui eu acho que tem que ser mesmo, a partir do momento em que se começarem mesmo a aplicar multas, talvez as pessoas tenham, os fumadores neste caso, tenham cuidado de colocar a beata no sítio certo. Andarem com uma caixinha de metal no bolso, põem a beata lá dentro. Talvez, eu por acaso não sou fumadora, não é um problema meu. E cada vez mais, por acaso, incomoda-me o fumo, não é? Se bem que eu sou da geração dos 80, 90, não é? Gostávamos de ir para a discoteca e aquilo saímos de lá empestados de fumo, mas já levei muito fumo também, mas cada vez mais, e os fumadores que deixam de fumar, e atenção, também não têm em mente as estatísticas, obviamente, mas os fumadores que deixam de fumar, depois reconhecem que até a sua qualidade de vida melhora, até dos cheiros, melhora, a sua saúde melhora. Claro. Aproveitando que estamos também em setembro, que é o mês de regresso às aulas, há aqui duas questões também, que uma tem a ver com a escolha dos materiais, não é? Para os mais novos, e outra tem a ver com o facto de ainda haver muitas escolas com amianto. Pronto, sim. O amianto tem sido uma luta muito interessante, a Quercus faz parte de uma plataforma, que é a SOS Amianto, que desde há muito tem vindo a falar exatamente nessas questões. Nós temos alguém especialista na área, que ainda há 2 dias foi falar, mas a verdade é que o amianto, devido aos seus perigos, deveria ser retirado, se não fosse possível em tudo, numa primeira fase, nos edifícios públicos, não é? E falo escolas e falo hospitais, isso devia ser mesmo incentivado, portanto devia-se avançar com a retirada do fibrocimento das escolas, dos hospitais, de edifícios públicos. Neste aspecto, o Governo devia mesmo dar o sinal que, ok, nós vamos fazer isso. Eu não estou por dentro das políticas porque temos alguém dentro de especialista na associação que está, claro. Mas, obviamente, se nós apoiarmos e estamos à frente dessa plataforma SOS Amianto, claro que achamos que isso devia ser algo que é urgente. Depois, sobre os materiais escolares, o que é que as pessoas devem ter em conta quando vão? Primeiro, tentar ver o que podem aproveitar do ano passado, não é? Porque há imensas coisas que ficam de uns anos para os outros. O problema é se calhar convencer os mais pequenos, não é? Este ano quero um porta-lápis deste desenho animado, depois para o ano já quero do outro. Por acaso o meu filho também estava aqui a pedir a última mochila que lhe comprei, que era do quê? Fortnite ou não sei o quê, já não sei. Eu disse-lhe, olha meu filho, a mãe teve uma única mala da 1ª à 4ª classe, esta é a última que te vou comprar, foi ano passado, portanto aguenta-te que essa mala vai ter que durar até à 4ª classe. Ouçam, as pessoas também têm que começar a perceber isso, ele quer o bonequinho, mas se a pessoa não tem possibilidades financeiras para comprar o bonequinho, e pergunto, é necessário comprar o bonequinho? Não é necessário. Materiais, obviamente, tudo o que sejam materiais naturais, não é? Materiais, uns tojos de pano que tenham lá por casa. Primeiro, não consumir se virmos que podemos reutilizar. Começa logo por aí. A questão dos livros, de uns anos para os outros, portanto, isso também já está calculado pelas escolas.
Agora não sei muito bem como é que as escolas se vão organizar, também ainda não sei muito cá para fora como é que vai ser esta questão dos transportes, os alunos entrarem à vez. Eu ainda não estou muito familiarizada, até porque tenho um filho em idade escolar, mas ainda não fui comunicada como é que vai ser, como é que vai ser deixado de ser. Mas a verdade é que também publicámos um comunicado, e pode ser anexo a esta entrevista, de só 23 medidas de tudo o que deveríamos fazer agora no regresso às aulas. Uma delas é um programa que da Quercus também, que se chama o Bora Ambientar. O Bora Ambientar, que dá na SIC-Capa, é um projeto também associado à Quercus, que fala exatamente no que é que nós podemos fazer. Portanto, é uma camada jovem, atenção, uma camada adolescente. E, portanto, esse programa Bora Ambientar dá N de dicas sobre o ambiente e o regresso à escola também. Pronto, é a utilização de materiais, é continuar com as dicas, é também trabalhar um bocado as questões também dos lanches, dos desperdícios alimentares, que eu noto que os miúdos também têm muito descuidado com essas questões dos cuidados alimentares, é levar a lancheira e tentar os alimentos sem terem embalagem. Há lá N de dicas que podem consultar sobre o regresso à escola, são algumas das que me estão a lembrar. Falou dessa questão da comida, ainda há muita comida a ser desperdiçada também. Também desperdício alimentar, mas já há também muita luta e muitas campanhas contra o desperdício alimentar, e já há muitos projetos interessantes que abordam essas temáticas. Eu lembro-me de alguns, porque eu, por exemplo, quando vamos a um restaurante, trazer acho que é embrulha, trazer para casa o que sobra, comer só aquilo realmente preparar só aquilo realmente que achamos que vamos comer, se realmente vai ser desperdício, ok, sabem que há um projeto que é o ReFood, que há famílias carenciadas que poderão ter acesso a essa comida, e nas últimas das instâncias, se realmente sobrar comida, pelo menos darmos aos nossos animais de estimação, ou reciclar. Por exemplo, eu quando sobra comida lá em casa, felizmente tenho galinhas, e dou a comer às galinhas, não é? Pronto, passa um bocadinho, mas o desperdício alimentar é um dos grandes problemas, sem dúvida. É o excesso de produção e depois leva também ao desperdício alimentar. O excesso de produção na Europa, atenção, porque noutras partes do mundo não é assim, porque ainda vivemos com fome em muitas partes do mundo. Portanto, há aqui um grande desequilíbrio entre a Europa e provavelmente os países ricos, não é? E outras partes do mundo, e é um problema. Mas em certos alimentos realmente há excedente de produção, é verdade. Mas Portugal ainda assim, a nível agrícola, ainda continua a importar quase tudo. As últimas estatísticas que eu tenho na cabeça do que é que nós somos suficientes em vinho, é um produto que nós somos e exportamos muito até, o leite também, e não sei se estamos a atingir esse valor também no azeite. Mas tirando isso, quase sempre a nossa balança é mais importadora do que exportadora. E era algo que se calhar nós devíamos pensar, porque essa questão alimentar não tem só a ver, é muito mais abrangente, não tem só a ver com aquilo que a gente come. Portanto, primeiro consumir português, porque quando estamos a consumir português, a pegada ecológica desse alimento é muito menor. Portanto, é local, foi produzido aqui, não é? Portanto, não houve transportes. Consumir sazonal, portanto, a fruta da época, ou que está na época, porquê? Porque também tudo que seja conservar os alimentos em frigorífico, ou conservar noutro sítio qualquer, tirando os frutos secos, não é? Porque os figos é uma ótima forma de conservação, é uma forma natural. Portanto, tudo que envolva refrigerações, transportes, embalagem, tudo isso é prejudicial para a pegada ecológica do alimento, não é? Portanto, tentar evitar isso nas nossas escolhas aos supermercados, por exemplo, é uma das formas. E depois tentar, lá está, consumir realmente aquilo que vamos consumir sem levar aos desperdícios, e continua a ser um grave problema ambiental também. Claro. Ambiental também. Antes de terminarmos, e falando um bocadinho dos problemas locais, quais é que são os grandes problemas ambientais aqui da região de Trás-os-Montes? Trás-os-Montes, graças a Deus, ainda é uma zona onde nós podemos respirar, não é? Respirar a natureza. Até acho, quer dizer, respirar a natureza, comer bem, não é? Pronto. Temos, às vezes, problemas ambientais associados um bocadinho à aplicação de pesticidas. Creio que é um problema, porque, pronto, obviamente temos aqui a região demarcada do Douro e que é espetacular, é classificada, mas esta questão dos pesticidas acaba por ser um bocadinho prejudicial. Depois tivemos aqui empreendimentos, como por exemplo a barragem de Tua, que até hoje ainda não se percebeu muito bem, quer dizer, hoje, passado algum tempo, podemos ver, será que valeu a pena? Olha, é uma boa reflexão que eu lanço aqui aos ouvintes da Voz de Trás-os-Montes, ouvintes, escritores, ou subscritores, ou leitores, porque o que é que nós verificamos este ano? Uma imensa eutrofização do curso de água.
aliás, houve várias publicações até no Facebook a dizer que estava verde. Claro, com a falta de oxigenação, cria-se aquele fenómeno e que é mau para a tua, e até que ponto é que nós, até que ponto valeu a pena destruir uma linha histórica de comboio. Depois há outros problemas, quer dizer, que não me quero meter por aí, mas que têm a ver com a navegabilidade do Tua. Portanto, eu deixo aqui uma reflexão exatamente a quem esteve mais à frente dessas lutas, se valeu a pena ou se não valeu a pena. Continuamos com uma déficit, obviamente, uma déficit rede de transportes públicos, porque em Trás-os-Montes a nossa deslocação tem que ser obrigatoriamente com carro particular. Olha, há uma forma de mobilidade em África muito engraçada, que são as IACs, que são Toyotas IACs, que levam para aí 20 a 30 pessoas. Porque não começar a pensar numa situação dessas para Trás-os-Montes, sítios onde não há muitas pessoas, optar por veículos mais pequeninos, quem sabe que pronto, mas a nossa rede é realmente muito deficitária no que toca aos transportes públicos e obviamente depois temos que a mobilidade passa pelo carro particular. Portanto, temos estas questões das barragens, tem um bocadinho a ver com Trás-os-Montes, algumas ainda até estão em construção. Outros problemas, temos alguma indústria, mas em Trás-os-Montes, em comparação com o resto ainda se vê de vez em quando assim umas descargas para os rios também? Também, mas não tenho ali na zona de Mirandela às vezes algumas queixas, é verdade, mas no Tua, lá está mais uma vez, mas não temos pelo menos recebido assim muitas queixas em comparação com outras zonas do país. Nisso, quer dizer, as queixas dos recursos hídricos, e é um grave problema de Portugal, que são as hectares, e não é só o problema de Trás-os-Montes, e até falo do meu concelho de Aljó, no que toca à gestão dos resíduos nas hectares, é péssima, há falta de hectares, funcionam mal, etc. Portanto, esse assunto é um assunto mau em Portugal, portanto a gestão das hectares é de norte a sul, não param de chegar queixas relacionadas com esta questão, portanto até acho que devia ser uma linha de política e uma luta que a Quercus devia abraçar no que toca à qualidade dos recursos hídricos e não só trabalhar a nível mais a montantes, que são não só trabalhar a nível das hectares, mas também, por exemplo, portanto, fazer pressão com os municípios para que comecem eu sei que os investimentos são avultados, percebe? Mas é muito importante, devia ser criada essa como uma prioridade. Estão aí a vir as eleições autárquicas no próximo outubro, por isso eu até lanço o apelo a todos os candidatos a autarcas que tenham em conta esta questão das hectares, que é uma questão muito importante do ponto de vista ambiental e da qualidade de vida para as populações. Portanto, eu não vejo assim grande... Já não me lembro da pergunta que tinha feito, desculpa. Era sobre os problemas ambientais aqui na região. Sim, eu sei, essa parte tinha tido, mas depois, entretanto, tinha feito outra, por isso é que eu estava... Pronto, eu não era vejo assim... das descargas nos rios. Ok, pronto, as descargas, exatamente. Pronto. E temos alguma indústria, sim, que não é uma indústria, mas mais uma vez em comparação com outras zonas, não é nada é natural, portanto, não é natural. Mas não podemos baixar a guarda, não é? Não, temos de estar sempre atentos, temos ali alguns problemas também relacionados com a fábrica dos cogumelos, pronto, temos alguns casos pontuais que nos têm chegado, obviamente que há outros problemas que eu poderei não saber, não é? Também, naturalmente, não sei de tudo, não é? E por isso... Mas a seca é algo que, por exemplo, aqui ainda não se nota tanto? Aqui não, e este ano ainda tivemos aí, pronto, este ano do ponto de vista de chuva foi um ano, assim, não nos podemos reportar só agora a setembro, é verdade que setembro já vai muito seco, houve umas chuvas agora aqui em agosto, e setembro vai realmente muito seco, mas se fizermos uma comparação com o resto do ano, não podemos falar que o ano de 2020 tenha sido dos piores a nível de falta de água, portanto, mas lá está, mas essas questões têm tudo, quer dizer, alterações climáticas, desflorestação, incêndios florestais, parecendo que não, na natureza está tudo interligado. Está tudo ligado. Está tudo interligado. E o homem, pronto, vai destabilizar um bocadinho isto tudo, a atividade humana. A atividade humana deve ser em parceria e em sintonia com a natureza e nunca destruir. Nós precisamos de recursos, sim, mas quando consumimos temos que perceber que o recurso tem que se renovar. Dar tempo ao recurso para se renovar. Nós fazemos uma casa em madeira, mas ok, temos que plantar para aí 5 árvores para conseguir ter madeira daqui para uns anos, ok? Portanto, esta perspectiva de que, ok, nós consumimos, mas também vamos fazer com que, portanto, assegurar o futuro para as outras gerações.
Muito bem. bocadinho Pedir-lhe isso. só então, para terminarmos, uma mensagem para quem nos está a ver, para continuarem realmente a olhar pelo meio ambiente. Claro, eu, de uma forma geral sou uma pessoa positiva e são gestos simples que cada um de nós pode fazer por nós, pelos nossos, pela nossa sociedade, pelo nosso local, que é consumir português, consumir local, dar trabalho aos mercados locais. Atenção, por favor, primeiro reduzir, depois reutilizar, depois reciclar, só assim, ok? Depois, tentem sempre que possível, mobilidade não tão poluente, tentar entrar em transportes públicos, bicicletas, trotinetes, por aí fora, bicicletas elétricas, carros elétricos, que apesar de ser uma grande discussão ainda estar aqui em conversa, quer dizer, para todos os efeitos, no que toca pelo menos à emissão de gases, os carros elétricos são muito mais interessantes, obviamente que isso depois leva-nos às baterias de lítio, etc. e tal. E levava-nos aqui por outros caminhos. Exatamente, levava-nos para uma grande conversa, que essa história de lítio ainda vai ter muito que se falar. Pronto, e são pequenas dicas que cada um de nós pode fazer e é o meu apelo a quem lê, aos decisores políticos. Atenção, vêm as autárquicas, nós já estamos nessas lutas a nível político mais abrangente, não só a nível português, mas também esqueci-me de referir a Quercus, portanto, também faz muito trabalho a nível internacional, portanto, está em plataformas internacionais, nomeadamente na Europa, onde faz um bocadinho o lobby político para as questões que são debatidas a nível europeu, portanto, porque há muitas diretrizes que são lá, que são discutidas, depois cada Estado-membro adapta, mas há muita coisa, muita decisão que passa essencialmente pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia. Portanto, essencialmente é cada um, e agora também, já agora apelo para que todos estejam presentes no Festival de Biodiversidade aqui de Vila Real, que por acaso a Quercus também foi convidada como júri, eu acho que tem imensa participação, para mim já me deram pelo menos 57 filmes para eu poder avaliar, se bem que tenho assim em mente, não é? Para poder avaliar, para poder classificar, portanto também assistam ao Festival de Biodiversidade que vai ser organizado aqui, penso que em novembro. Portanto, depois fica feito aqui o convite fica também. feito o convite a todos, portanto vai ser uma forma também de dinamizar a Nós quando comunicamos a natureza, é uma forma de nós vermos o quanto bela ela é para não a destruirmos. Portanto, não deixa de ser uma das formas também de fazer sensibilização ambiental. Muito bem, Paula. Muito obrigada. Obrigada, eu. E obrigada a si também que esteve desse lado.